É, e falando assim, né? Já que Rafa tá falando da diferença de mercado e tal, a gente vê muito hoje, né, nas redes sociais, certamente, e principalmente você já deve ter visto, passado ali no seu feed, sempre rola torcedor criando seu próprio uniforme, né? Seja da seleção, seja de clube. Como é que funciona assim? Vocês já dão uma olhadinha, vocês falam, pô, gostei da ideia desse cara, dá para pensar alguma coisa? Vocês já entraram em contato com alguém, alguma curiosidade assim? Não. Cara, essa parte é triste, assim, é dura, porque sabe por quê? Quando a gente tá criando uma camisa, a gente só tem uma certeza, cara, a gente não vai acertar. Cara, é impressionante, bicho. Cara, é impressionante, cara, como você não consegue agradar todo mundo, bicho. E assim, eu vou dar um exemplo de um clube aqui que a gente trabalha aqui no Brasil, só para ficar mais claro, tá? É um Sim, clube sim. mesmo, assim. A camisa do ano passado do Corinthians que a gente criou, All Black, foi uma criação aqui do Brasil mesmo, de um amigo meu que inclusive está morando em Nova York agora. A ideia foi dele, então tem que dar o crédito, Claudião. Mas a camisa All Black, ela, na minha opinião, humilde opinião, talvez a camisa mais bonita da história do Corinthians, assim, sabe? Eu concordo 100%. Cara, quando essa camisa foi lançada, foi tipo. Foi, a maioria dos comentários foram bons, mas, cara, a diferença entre um comentário, tipo, essa melhor camisa da história do Corinthians para um lixo, a Nike tem que sair, normalmente é de um Twitter. Tipo, um tá em cima do outro. Sabe como? Então, cara, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não vai, cara. Existe uma. Falando de camisas do Brasil, a gente tem uma legião de torcedor que quer camisa básica. Putz, essa camisa de 98, que não foi uma camisa vencedora, a gente perdeu a final. É uma camisa lembradíssima porque era uma camisa básica. Mas, por outro lado, existe uma legião de pessoas que adora a camisa de 2002, que era uma camisa, na minha opinião, um design feio. Mas a gente ganhou, sabe? Então, a gente, putz, cara, camisa de time é complicada. A única certeza que a gente tem é que a gente não vai acertar. E aí, respondendo a sua pergunta sobre os mockups, os designs que saem na internet, cara, a gente olha. Eu gosto de olhar pra caramba, assim, eu sou apaixonado e a gente tenta adaptar sempre que dá. Sempre que dá, a gente consegue, pega uma ideia ou outra aqui, dá uma adaptada, sabe por quê? Porque na Nike é o seguinte, cara, antes do produto vem a história. A Nike não é uma empresa que vende produto, cara, é uma empresa que vende história. Se a gente, se a gente conseguir contar a história direito, o produto é meio que secundário. Vou te dar um exemplo. Enfim, vou dar um exemplo da camisa do Corinthians de novo, tá? Desculpa, mas é porque fica mais fácil de... Não, mentira, eu vou dar um exemplo da camisa do Brasil. Vai ficar bom. É, a gente poderia ter criado em 2022. 2022 a gente lançou uma camisa do Brasil, uma camisa amarela, verde e amarela do Brasil. Mas é diferente de você falar assim, em 2022 a gente lançou aquela camisa da onça do Brasil. Entende? Então, a história, a camisa da onça do Brasil, ela vai perdurar. Você lembra no Brasil, lá 10 anos, 20 anos atrás, quando o Brasil lançou aquela camisa de onça? Sabe? Então, não só uma camisa amarela. Então, por isso que a história vem antes. E, cara, a Nike é excelente para contar a história, né? Só pegar os comerciais aí. Conta a história como ninguém. E aí a gente sempre tem como fala, um direcionamento criativo. Todo ano existe um direcionamento criativo para onde a marca quer ir, quer seguir em termos de história. Aí, a partir dessa história, os clubes e federações eles começam a puxar a partir daí. Então, é muito difícil você ver uma camisa desconectada totalmente da história do que Nike Global quer falar, entende? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não quer criar só um produto, entendeu? A gente quer criar um produto que seja conectado com uma história que vai se perdurar, entendeu? Então, e, pô, de novo, design é um conceito muito pessoal, bicho. Você pode gostar, você pode não gostar. Varia muito. Em futebol também uma variante muito difícil de prever, que é a performance do clube, do time no campo. Se o time tá bem, putz, tá do caramba, mas se o time tá mal, porra, a venda tá péssima, entende? Então existe essa variável. E como eu te disse, a gente começa a criar camisa 2 anos antes. Como é que eu vou saber como é que o Brasil vai estar 2 anos daqui 2 anos, sacou? Então, difícil. Rapaz,